A natureza como sujeito de direito. A natureza como sujeito de direitos é como se nós dessemos uma personalidade, uma construção sociológica, uma construção social para a natureza, entendendo-a, compreendendo-a também numa relação de interligação, numa relação de interdependência. Nós precisamos da natureza e a natureza precisa de nós. Essa nossa capacidade de guardar, proteger a natureza, cuidar da casa comum, são essas dimensões que orientam a nossa relação com o planeta, a nossa relação com a grande casa comum. Uma relação de cuidado por amor, por responsabilidade, não por medo, não por obrigação, mas porque nós conhecemos, porque nós queremos bem, porque nós amamos. Então, cuidar porque nós amamos. Isso faz toda a diferença, isso é uma grande mudança de paradigmas que nos reposiciona, então, na perspectiva do bem viver, pensando a natureza como sujeito de direitos e pensando todos os sujeitos que também, numa relação com a natureza, exercem seus direitos, naquela perspectiva de pensar a coletividade, pensar o bem comum, num paradigma de civilização, não num paradigma de progresso baseado na exploração, baseado apenas na economia, aquele progresso que coloca a economia acima das pessoas, acima da vida, acima dos direitos. Então, reposicionar a natureza como sujeito de direitos é também acionar um novo paradigma de civilização planetária. É rever, então, o nosso modo de ser na sociedade e repensar, então, o nosso modo de viver. Um modo de viver mais simples, austero, sereno. Cuidando uns dos outros, umas das outras, cuidando da natureza e a natureza cuidando de nós. Entendendo que se eu cuido da terra, a terra cuida de mim, se eu cuido das águas, as águas cuidam de mim. E num processo de interligação, de interdependência, que os nossos povos ancestrais nos ensinam de forma tão sábia, tão brilhante, né? Os nossos povos ancestrais, de modo especial da Amazônia, nos ensinam que nós precisamos da Mãe Terra, precisamos da Mãe Natureza, e ela precisa de nós também numa relação de cuidado, de interligação, de cumplicidade, de interdependência. Entender a Mãe Terra como mãe, irmã, companheira, é dar a ela essa configuração de sujeito, é torná-la uma de nós, como uma de nós. E estabelecer essa relação, então, de cuidado, como nós estabelecemos o cuidado uns dos outros, umas das outras. Então, a natureza como sujeito de direito é uma evocação planetária, também apresentada na Laudato Si como um grande desafio e apresentada nessa perspectiva, então, de um entendimento das mudanças climáticas, do nosso compromisso em manter, em proteger a natureza nos seus ciclos, nas suas composições, e de entender, conhecer cada vez mais essa natureza, esse bioma, essa Mãe Terra, essa Irmã Terra, como sujeito de direitos. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum.
cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres opção preferencial. Tudo